Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Louvai o Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Ontem fui ao barbeiro, acho que não é difícil acreditar, reparar. E estava passando o jogo do Wimbledon lá, o campeonato, né, que está acontecendo agora. E vi justamente um brasileiro perdendo, sendo eliminado do campeonato. E aí, lembra, né, de um tempo glorioso, talvez o mais glorioso do Brasil no tênis foi, acho que com o Gustavo Kirten, o Guga, grandes vitórias, né, primeiro do mundo chegou a ser. E tem uma história que tinha uma personalidade muito interessante, né, era muito exemplar, assim. Uma história especialmente me marcou, porque ele tinha um irmão mais novo que nasceu com paralisia cerebral. Então sempre exigia muitos cuidados. E teve um jornalista que perguntou, quando o Guga ganhou mais um torneio lá do Roland Garros, perguntou: você acha que esse teu êxito no tênis pode ser uma compensação divina pelo teu irmão? E a resposta que o Guga deu me impressionou, achei bem interessante. Ele disse assim: olha, eu não preciso de nenhuma compensação pelo meu irmão. Ele não fala, não anda e não come sozinho, mas tem todo o carinho do mundo e da nossa família, que já era super unida antes e se uniu ainda mais em torno dele. Interessante a atitude dele, né? Resposta. Essa resposta, em um ponto de caminho, foi um pouco a semente para preparar essa meditação. O ponto de caminho, se a resposta do Guga é assim, um aspecto positivo, o ponto de caminho é o negativo, o que a gente não deve fazer. Aquele ponto que diz assim: não sejas frouxo, mole, já é tempo de repelires essa estranha compaixão que sentes por ti mesmo. Vem essa das suas anotações pessoais, no seu diário espiritual, uma hora ele fala: olha, já tem que repelir essa estranha compaixão que eu sinto de mim mesmo, tem que afastar esse negócio e, né, abraçar a vida, enfrentar as dificuldades. Né? E é interessante porque justamente é o que o Guga não se permite fazer. Ele foge dessa autocompaixão, ele foge dessa atitude, me parece, né? Que poderia assumir, poderia um pouco, diante de todo o problema que veio pelo irmão, dá para imaginar que os pais não sobraria tanta energia assim, né, para dar atenção a ele, o irmão lá que exigia 1000 cuidados. Bem, Guga, você se vira aí porque teu irmão agora precisa de tudo, né? Ajuda para qualquer coisa, né? Dá para pensar também, não sei, né, as crianças são cruéis às vezes, né, tudo que ele escutaria no colégio, do relativo ao irmão dele, como aquilo de alguma maneira respingaria nele também. E ao invés de se sentir realmente entrar numa coisa de autocompaixão, ficar com pena de si mesmo, e indiretamente culpando quem sabe o irmão ou quem sabe o próprio Deus por ter permitido aquela situação, não é o que ele fez. Resolveu ter uma outra atitude diante da vida. Um pouco como Jó, que ainda teve que enfrentar muitas desgraças na história bíblica, não amaldiçoa Deus. Louva o Senhor e assim salva também a sua alma. Né? Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. E esse é o nosso tema, então, que eu queria meditar com vocês hoje. Autocompaixão. Autocompaixão é uma forma de compaixão. E a compaixão, a princípio, é uma coisa boa, não é verdade? Um espanhol que morou vários anos no Brasil, ele dizia: o Brasil tem um negócio engraçado, tem o fenômeno do tadinho. Tadinho, né? O que é tadinho? Ah, o cara matou, roubou, fez não sei o que coisa. Ah, mas vai pôr ele na prisão? Ah, tadinho dele, né? E o espanhol fala que tadinho, nada, né? Explode esse cara, que história é essa, né? Corta a cabeça dele. O espírito espanhol é um pouco assim, né? Sai da... E o Brasil tem essa coisa poxa, coitado, né? Vai estar sofrendo, de simpatizar com as pessoas, compreender o seu sofrimento. É muito da nossa sensibilidade.
E me parece que é algo muito cristão, não é verdade? Assim, esse ser capaz de sofrer com o sofrimento do outro, que aquilo me afete de alguma maneira, é uma coisa boa. Agora, qual o problema então de sentir pena de nós mesmos? Qual o problema da autocompaixão? A autocompaixão sempre é ruim? Eu diria que não. Eu diria que não. Uma certa dose de autocompaixão é adequada e até necessária, a gente poderia pensar. Quando a gente sente uma dor, um incômodo diante de uma situação, aquilo é um mecanismo que importa estar atento àquilo, porque é um sinal no meu corpo, por exemplo, num esporte que eu estou fazendo, começa a sentir ali, opa, melhor eu parar porque a minha coluna, minha experiência é que isso aqui depois, sei lá, vou ter uma lesão. É importante estar atento a isso, né? E quem fala isso, fala também, não sei, né? De fome, sono, cansaço psicológico. É verdade também que alguma outra vez a gente vai ter que passar um pouco dos nossos limites. Eu estava com louco de vontade para dormir, para comer, mas não dá. Agora eu tenho que aguentar firme aqui, aguentar no osso e seguir em frente, porque agora eu tenho que é uma situação um pouco extraordinária. Mas de ordinário é uma questão de humildade, sabe? Estar atento aos próprios limites, tê-los em consideração, respeitar esses limites. E assim como existe essa boa autocompaixão, que é justamente essa atenção, também existe, na inversa, uma má dureza contra nós mesmos, que é fruto do orgulho. Se a outra é fruto da humildade, a dureza é fruto do orgulho. Esse desejo, às vezes, de autopunições, que vai mais além do desejo, né? De punir, as meninas têm essa coisa, às vezes, do cortar-se, de uma maneira mais cômica. Tinha um chileno que morava comigo lá em Roma, e às vezes ele falava um negócio e dizia que, não, nada a ver, né? Aí ele fazia assim, ai, idiota. Ele batia, uma coisa meio desenho animado, quase assim, né? Uma coisa caricaturesca, né? Mas enfim, era engraçado, porque, ai, que idiota que eu sou, né? Às vezes bate com a cabeça na parede, uma coisa assim. Mas às vezes existe uma vontade desse tipo dentro da gente, talvez a gente não chegue a níveis assim, né? Mas eu experimento isso. Desde pequeno tenho que lidar com uma certa timidez, uma tendência à timidez. É verdade que, enfim, já com tantos anos de sacerdote, algo disso a gente vai superando. Mas, às vezes, eu ainda sinto, né? Eu falei tal coisa, estava errado. Ai, não, né? Por que isso me afeta tanto? Às vezes eu falo, por que eu estou tão afetado com um negócio tão idiota, né? Bem, sei lá, são coisas do nosso amor próprio, né? Que a gente tem que carregar ao longo da vida. É racional? É. Mas a gente tem um pouco essa vontade de se autopunir, que é do fruto do orgulho, em certo sentido, né? Da vaidade, que vão pensar, vão... E o melhor dessas coisas, de fato, é soltar, né? Soltar, tanto faz, né? Não importa, não é para tanto. A humildade, no fundo, nos dá uma grande leveza, desocupar-se da própria imagem, é uma liberdade nova que a gente pode conquistar, um coração mais puro e mais leve. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Se Nosso Senhor nos diz que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos e temos que ser compreensivos, compassivos com o próximo, também devemos ter uma boa compreensão, compaixão conosco mesmo, né? De pensar, bem, ok, errei, bem, todo mundo erra, qual o problema, né? Não é tão ruim assim, né? Tenho esse limite? Tenho. Muito bem, todo mundo tem, né? Algum limite ou outro. Então, uma boa autocompreensão, autocompaixão existe. Agora, existe também, não há dúvida, a autocompaixão ruim. E é essa que a gente quer enfrentar, né? Autocompaixão, a má autocompaixão acaba sendo uma solução furada para um problema real. Furada porque não resolve o problema, em geral só agrava a situação, porque tem algo de preguiça. Furada porque não gera um efeito positivo, mas negativo, porque se ancora na soberba, no orgulho, e é o que acaba nos prendendo, nos impedindo de avançar na vida espiritual, porque nasce da mentira, né? É mentirosa. Mas vamos explicar melhor isso aqui. Por que a autocompaixão é mentirosa? Porque nasce dessa visão deformada da realidade. Todos nós temos uma visão algo deformada da realidade. A gente tende até a reformular um pouco a nossa memória, vai contar uma história, ele conta de uma maneira um pouco diferente. A plena sinceridade, a visão assim clara e evidente da minha vida, dos processos que ocorrem na minha alma, é um negócio difícil, né? Exige uma humildade muito heróica, às vezes, uma fortaleza da franqueza, que não é uma coisa fácil, que é que a gente vai ter que batalhar a vida inteira. É mais fácil colocar a culpa no mundo, ou nas outras pessoas, no meu chefe, ou na minha irmã, ou nesse problema, naquele outro, né?
É fácil? Não, porque, afinal de contas, eu errei? Não, mas aqui, esse problema aqui foi isso, foi aquilo. A gente tem essa tendência a culpar os outros, a não culpar a nós mesmos. Já desde a Bíblia, no comecinho está lá, já Adão e Eva, quando Deus vê que aconteceu alguma coisa, ele pergunta para Adão, mas o que aconteceu? Você comeu do fruto que eu tinha proibido? Aí Adão, o que ele faz? Ele põe a culpa na mulher, né? Não, a mulher que você me deu, né? Você me deu do fruto e eu comi. Tipo, eu não tive mais opção, a culpa foi tua, né? Pois a culpa quase deu. E aí fala com a mulher, o que você fez? Não, a serpente me enganou, empurra, né? Não, isso aí é no outro departamento, não, isso aí é não sei o quê, isso aqui é fulano, isso aqui é, né? E a coisa vai rodando ali, né? E depois com Caim é pior ainda, né? Caim oferece um sacrifício para Deus, que Deus não aceita porque ele oferece o que sobra, a fruta meio podre ali, uma coisa assim. E o de Abel é bem aceito, Abel oferece o cordeiro sem mancha. E ele fica revoltado, eu fiz um sacrifício, abri mão de uma coisa aqui para Deus e fiquei sem nada, nem um favor divino eu obtive com aquilo. Se enche de inveja, mata o seu irmão, recebe, né? Deus fala, olha o que você fez. E é muito dura essa punição que você me dá, e reclama ainda da punição que ele está recebendo. Em nenhum momento ele fala, não, de fato eu errei, de fato eu me equivoquei. Ele não tem essa fortaleza, essa franqueza. E é o que pode acontecer conosco, né? Por que a gente faz isso? Porque nos dá um certo conforto, porque é muito desconfortável isso dizer que eu errei, né? Isso de dizer, não, aqui eu tive uma culpa aqui nessa história, nessa briga, nessa situação. Fui mal nessa prova porque eu fui preguiçoso, não estudei a tempo. Não, a culpa foi do professor, a culpa é da banca, a culpa é, sei lá, do clima, a culpa é do governo, sei lá, a culpa é da ONU. Né, sempre tem alguma coisa para a gente pôr a culpa em. Mas é claro que isso não resolve, né? Não resolve. Em geral nos fecha mais de nós, nos torna mais egoístas, inclusive, mais centrados em nós mesmos. Um autor dizia que não há dúvida que existe uma tristeza da luxúria, como qualquer pecado traz uma certa tristeza como consequência. Mas ele falava, mas existe também, além da tristeza da luxúria, a luxúria da tristeza. Uma certa luxúria existe na tristeza. É interessante essa ideia, né? Que é um pouco isso, esse curtir a fossa, a gente diz, né? Você está lá, estou tristão, né? Eu estou aqui nessa mesa de bar, aqui bebendo todas, porque o meu amor, né? Vai se casar hoje, com não sei o quê, né? Então, existe um certo prazerzinho nisso, né? Esse sentir-se assim, né? A escória da humanidade, tudo rejeitado por todos os lados. Mas, enfim, não é solução isso, não é verdade? É uma luxúria, é um prazer ruim, né? Que nos faz mal. Louis Lavelle tem esse livro sobre a vaidade, chamado Erro de Narciso, um livro muito interessante, em que ele descreve a vaidade como quando a gente faz a nossa vida um espetáculo para nós mesmos. A gente quase que escolhe parar de viver, como Narciso parou de viver por se autocontemplar, na medida em que eu faço da minha vida um espetáculo que eu quero contemplar, além de, mas eu não consigo viver e contemplar ao mesmo tempo, né? Então eu morro, mais ou menos isso, de uma maneira um pouco assim, bem sintética. Mas me parece que é bem profunda essa análise, né? E autocompaixão seria, me parece, um subcaso específico disso, em que eu faço da minha vida um espetáculo para mim mesmo, só que é um espetáculo de drama, um dramalhão de novela mexicana, né? Típica autocompaixão, tá tudo errado, e aí acontecer tal coisa, aí justo na hora, e aí, além do mais, aquela tal pessoa me traiu, e aquela minha amiga, e aí, que horrível, né? E existe um certo, né? Mas é claro que isso é paralisante, né? É uma solução que não dá solução para nada. Às vezes, tem vários autores que se dedicaram a fazer um pouco uma estrutura da vida espiritual, do caminho espiritual, as moradas de Santa Teresa, os degraus da humildade de São Bento, as 3 idades da vida interior, clássicas. Às vezes eu penso que talvez fosse mais interessante, sem dúvida mais difícil, ou mesmo impossível, se você não fizesse uma coisa tão só linear, mas colocasse, por exemplo, 2 dimensões, né? Não só essa, depois disso. Você está aqui, mas pode ir para lá, você pode ir para cá, né? Quando você tem um terreno. A vida espiritual talvez, né? Enfim, não sei se é possível fazer algo assim, né? Se você avançou nessa dimensão, mas naquela outra você regrediu, existe, né, mais do que uma dimensão só a vida espiritual. E se alguém fizesse isso, me parece que a autocompaixão seria uma espécie de beco, que a pessoa entra e é difícil sair. O beco é assim, né? Quando você está dirigindo um carro, talvez, sei lá, me distrair, não sei o quê, eu vou ler, e aí desviou um pouquinho, bem, se ajusta o volante e pronto, né? Agora, quando você entra num beco,
Não é só questão de ajustar o volante, você tem que parar, dar marcha ré, né, e sair dali. Às vezes você está ajudando uma pessoa, e eu ajudo, tento ajudar pelo menos, né, várias de vocês, né, e às vezes é isso, ajustar um pouquinho, vai um pouquinho mais para a esquerda, né, vir mais um pouquinho para a direita. E bem, e se a pessoa às vezes é mais ou menos dócil, todas vocês são muito dóceis, né? Com certeza. Então é mais ou menos, né, legal, ele fala, vamos para cá, agora vamos para lá, né, não é difícil, né. Agora, quando a pessoa entra no beco da autocompaixão, aí você fica meio sem ação, sabe? Porque a pessoa fica, assim, na defensiva, né? Aí você diz, não era bem para aí que você tinha que ir, né? E se você tenta falar para a pessoa, não, agora você tem que desfazer o que você fez, a pessoa ela reage mal, né? Isso até um psiquiatra falava comigo. Esse perfil da pessoa, ou o estado da pessoa hiperdefensiva, né? Hiperdefensiva. Se alguém, ela só aceita o que for super positivo, os elogios, né? Algo que me motiva, algo que me puxa para cima. Qualquer comentário que levemente pareça uma crítica, já na hora é taxado de crueldade, de insensibilidade. Essa pessoa que não se dá conta do meu drama, do quanto eu sofro, né, e das minhas dificuldades, não me compreende, que pessoa cruel, né? E de fato eu falava esse psiquiatra, essas pessoas quando estão nesse estado, é difícil, né? Porque você fica meio sem ação, né? Você vai dizer para ela que ela errou, pronto, ela vai fechar o canal de comunicação contigo, nunca mais vai olhar na tua cara, vai entrar na lista negra das pessoas que me machucaram pela vida, porque não souberam, foram duras e cruéis comigo, né? Então é muito difícil, né? Ela tem que sair sozinha daquele beco ali. A autocompaixão é um pouco assim, sabe? O drama da coisa é esse, né? E tem ainda um problema pior ainda que pode nos levar, além de nos travar espiritualmente, é porque se é um beco sem saída, eu diria até que na verdade tem uma saída. Só que é uma saída muito ruim, né? É a porta suja e sombria do ressentimento que conduz ao ódio. Essa é onde pode nos levar a autocompaixão, onde acaba levando algumas pessoas. É interessante o que diz o Jordan Peterson. Ele diz, olha, é essencial na vida você encontrar um sentido para o sofrimento, porque a vida é sofrimento. E ninguém aguenta sofrer indefinidamente sem que aquilo tenha um sentido. Se você pega um cachorro e vai batendo nele, assim, de maneira meio cruel, uma hora ele vai espanar e vai te atacar, ainda que ele fosse um bom cachorro, leal e tudo, né, mansinho, uma hora ele vai ficar louco e vai ficar um monstro, né? Assim, se você não encontra sentido para a tua alma vai acabar se estragando, o Jordan Peterson diz, né? Vai perder a tua alma. É o que acontece, né? Tinha um livro também, uma tese interessante, que o autor ele falava desses papéis, né? A gente, mais ou menos 3 papéis que a gente assume na vida: vítima, vilão ou herói. A vítima é aquela pessoa que teve um problema, está com uma dificuldade, e se sente um pouco impotente diante daquilo, e espera então que alguém venha lhe salvar daquilo, né? Que as circunstâncias. Né? O vilão também teve um problema. Só que ele, ao invés de esperar que alguém venha, uma hora ele se cansou de esperar e resolveu fazer justiça com as próprias mãos, no sentido de roubar mesmo, de estragar tudo, então agora vocês vão ver só, né, um pouco se vingar do mundo e da vida, através da malícia, da maldade, da violência, né? É o vilão, né? E por último tem o herói. O herói, em geral, também tem um problema. Em geral, tipicamente é órfão, né? Os heróis são todos órfãos, né? Nasceu lá, nasce uma situação difícil, né? Só que, diferente da vítima, ele tem uma atitude diferente da vítima e também do vilão, que aí ele resolve enfrentar o problema. Enfrentar para valer. A causa do problema. Não as consequências, não o mundo, né? Não. O problema que tipicamente está em si, ou passa por um vencer-se a si mesmo, né? Esse é o herói. Mas uma ideia interessante desse autor é que ele fala, olha, desses 3 estados, só 2 são permanentes, porque o estado de vítima sempre é transitório. Ninguém fica vítima permanentemente. Uma hora, ou se ele não encontra forças em si para virar o herói, ele vai acabar virando o vilão. Interessante, né? Vai acabar caindo no ódio. Vai acabar... E eu acho que é uma maneira interessante de entender o próprio inferno, entender o ódio que há no inferno. A teologia, os santos nos explicam, as visões que tiveram os santos, falam disso, né? Que as almas condenadas, elas boiam no ódio, elas bebem o ódio, elas são dominadas pelo ódio o tempo inteiro, né? Aí você fala, mas
Quantas pessoas eu conheço na minha vida que são assim? Talvez nenhuma, né? Então significa que nenhuma pessoa vai para o inferno? Bem, também não é isso que parece indicar Nosso Senhor no Evangelho, né? Como é que eu entendo isso? Eu entendo que há esse processo que a gente pode observar, já nessa vida a gente observa, e se a pessoa morre nesse beco da autocompaixão, aí sim, aí entra por essa porta do ressentimento que termina no ódio, né? Ela começa a visitar quando ela percebe que acabou, que não tem mais as coisas que antes lhe davam algum tipo de prazer, algum tipo... E aquilo gera esse ressentimento, e ela começa a revisitar até as coisas que ela amou durante a vida e começa a odiar aquilo ali. A gente vê às vezes pessoas às vezes acontece, pessoas vivas acontece algo assim, né? Aquilo, tipicamente, sei lá, o ex-namorado, enfim, ainda mais é o esposo, né? Aquilo que uma vez eu amei, agora eu odeio profundamente, porque foi a pessoa que mais, né, estragou a minha vida. Então, existe esse processo do amor que vira ódio. E numa alma condenada isso se torna uma coisa meio generalizada, digamos assim, né? Porque a gente poderia, uma maneira de entender, enfim, é uma tese também, não é uma coisa assim explicitamente revelado, né? Como é que é um mistério. Mas, de todos os modos, espero ter convencido vocês que não vale a pena. Que a gente não quer terminar aí, não é verdade? Que a gente não quer cair nesse beco aí muito mais no que ele vai produzir na gente. O que a gente tem que fazer então? Olhar para Nosso Senhor. Olhar para Cristo. Tem aquela história famosa de um campo de concentração, estavam lá executando um pouco assim aleatoriamente umas pessoas, pegaram uma criança, um menino e iam enforcá-lo. Enforcaram diante ali, de forma exemplar, diante dos outros prisioneiros. E alguém disse, onde é que está Deus numa hora dessa, né? E outra pessoa respondeu, Deus está ali naquela forca. Deus, ele carregou os nossos sofrimentos, né? Só Cristo é a vítima inocente, realmente inocente. Só Ele poderia dizer, eu não tive culpa, só Ele poderia tirar a primeira pedra, mas não quis fazer isso. Ele quis ser solidário a nós, carregar nos seus ombros o preço dos pecados dos homens, né? Os pecados da raça humana. E assim foi como Ele nos abriu caminho para dar sentido justamente ao sofrimento e à morte. É como se Deus criou um plano e o homem quebrou esse plano através do pecado original, né? E aí estragou, e aí entrou o pecado e a morte. Isso nos ensina a teologia, né? E aqui que Deus fez? Ele fez um outro plano maior que agora incluía as consequências do pecado, o sofrimento e a morte. Porque Ele mesmo abraçou isso daí, isso é a cruz, né? Ele abraça o sofrimento e morre por nós. E agora, essas consequências do pecado, não o pecado em si, mas as consequências dele, que a gente tem que conviver, que a gente já nasce de alguma maneira com isso, agora também isso faz parte de um plano maior de Deus. Também isso pode ser caminho para o céu, para ser feliz. Se eu sei, ao invés de deixar que aquilo me estraga, se eu sei abraçar aquilo me unindo a Cristo na cruz. E é como Ele nos convida a fazer, vinde a mim, vós que estáis aflitos e fatigados. Você que está ali com o peso da vida, as dificuldades, vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo e encontrei descanso para as vossas almas. Tomai, né? O jugo é a cruz, né? E o jugo é isso, né? Põe lá 2 bois carregando ali e puxando o arado com o mesmo jugo, conjugados, né? Com o mesmo jugo. Jesus quer carregar conosco. Se eu carrego com Ele a cruz dele, Ele carrega comigo a minha cruz. E aí vocês vão encontrar descanso, porque vocês vão ver que a minha carga é leve, meu jugo é suave. Aquilo que antes era pesado se torna leve. Vinde a mim, é a solução que Ele dá. Vinde a mim. O que é ir a Ele? É fazer oração, é ter essa vida escondida com Cristo em Deus, que me vai dar essa humildade, né? Aprender de mim que sou manso e humilde de coração, encontrei descanso para as vossas almas. Através desse ir a Ele, eu vou ter essa visão mais real da realidade. Vou quebrar a deformação do meu orgulho. Vou ter essa visão da humildade que é a verdade é a verdade. E a partir da humildade vem a mansidão. Assim como a ira nasce do orgulho, a mansidão nasce da humildade. Não vou ter mais essa revolta que é típica dos demônios, né? O ódio, mas a mansidão de Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Aí sim a gente vai ter paz dentro e vai poder levar paz fora também, ao nosso redor. A paz de Cristo, que é o legado que Ele nos deixou, né? Vos deixo a minha paz. Vinde a mim, é a solução que Ele dá. Entrega, oferece, abraça a cruz. São José Maria falava muito disso, usava esse verbo, né? Oferecer. Que é uma coisa que a gente usa nos meios de formação da obra.
Tá, fiquei essa semana de cama, doente. E aí, ofereceu? Talvez não entenda muito, né? Como assim, ofereceu. Significa isso, né? Você simplesmente viveu aquilo, reclamando, sei lá, né, esperneando e tal, ou você abraçou a cruz, né, vinde, tomai o meu jugo e disse, Senhor, eu te ofereço, tá chato esse negócio aqui, mas eu te ofereço, não vou, ao invés de ficar reclamando, resmungando, escolho te oferecer isso daqui, quem sabe pela minha irmã, pela saúde do meu vovô, por essa minha amiga que está precisando. Isso é como Cristo ofereceu a sua entrega da sua vida, né? Isso é oferecer. O Papa Bento XVI promove essa devoção, ele diz assim, fazia parte de uma forma de devoção, talvez menos praticada hoje, mas não vai muito tempo atrás, que era bastante difundida, a ideia de poder oferecer as pequenas canseiras da vida cotidiana que nos ferem com frequência como alfinetadas mais ou menos incômodas, dando-lhes assim um sentido maior. Interessante, né? O Papa, olha, isso aí antes era comum, hoje em dia se perdeu, mas é uma coisa muito boa. Oferecer. Essa coisinha chata, a impressora que deu pau, que sempre dá pau, o ônibus que não parou, tal pessoa que te deu uma resposta meio torta ali, ou deu errado uma coisa lá, porque errei a questão na prova, vi. Oferece, bem, eu te ofereço, Senhor. Te ofereço, né? E aí assim, aquilo, ao invés de ser pedras que vão se acumulando, me tornando corcunda, né? No final do dia, no final da vida, quem sabe, eu fui resolvendo, fui digerindo, aquilo foi sendo degraus, né? Que me ajudou a subir mais junto a Cristo que está na cruz, né? A crescer espiritualmente. Se eu vou oferecendo aquilo, né? Uma maneira de fazer isso, que eu acho simpática de São José Maria, de justamente desarmar ou desmascarar um pouco a nossa autocompaixão, é através de um certo humor um pouco exagerado. Ele tem aquele episódio que ele está meio chateado, meio crítico, meio bravo, e ele se dá conta, né? Que ele deve estar com uma cara assim, muito de poucos amigos, né? E ele para e entra numa dessas máquinas de tirar fotografia automática e ele aperta o botão lá e aí faz aquela, né, franzina na sobrancelha ali, bravo, né? E aí tira a foto lá e joga fora, fica só com uma que ele põe na carteira. E quando ele repara que ele está começando a ficar meio assim indignado com o mundo e a vida, ele abre a carteira e olha para aquela cara dele e fala... Ridículo, né? Que esse cara aqui, ó, coitadinho dele, tá brabinho, tá brabinho, E ri-se mesmo, né? E aquilo já desfazia, digamos assim, né? Aquela atitude, não é para tanto, vai. Você acaba chegando nessa conclusão, sabe? Se você exagera um pouco aquele negócio, né? Não, de fato, é uma conspiração mundial. Todo mundo tá tirando o tapete aqui justamente para que me dê mal sempre, né? Tudo assim, aposto que todos combinaram, né? O motorista do ônibus com o produtor da impressora, né? Foi tudo ali um esquema. Olha, talvez não, né? Talvez seja pouco provável, né? Poderia até ser, mas talvez não seja assim, né? Então, é interessante, né? Esse alto humor exagerando. Às vezes é uma coisa até saudável, assim, para você rir um pouco, né? De si mesmo e esvaziar um pouco todo aquele negócio, né? Para terminar, uma historinha que eu acho muito bonita, assim, me marcou nesse livro Chamados a Viver. O autor, o Jacques Philippe, ele relata, estava dando uma palestra lá uma vez, sobre a esperança. No final veio uma senhorinha lá falar com ele e o que ela falou, aquele diálogo lhe marcou bastante. E ele relata assim, tinha mais ou menos 80 anos, já mais velha, né? Mas conservava-se bela, digna de rosto afável. Disse-me que tinha passado por muitas provações ao longo da vida. Em particular, quando tinha perto de 35 anos e o marido a largara brutalmente para partir com outra mulher, deixando-a com 4 filhos. Que situação, né? Imaginar uma situação dessa, né? Contou-me que o sucedido a tinha afundado completamente e que passara várias semanas abatida, encerrada na sua dor e negando-se absolutamente a viver. Interessante, negar-se a viver, é uma expressão interessante, né? E é algo que a gente faz isso, né? Não brinco mais, é um pouco assim, né? Não dá, né? Não tem para vai para lá, vai para cá, mas chegou aqui, não tem mais para onde ir, é um pouco o beco, né? Sem saída. Não tem como resolver isso de uma maneira... Não tem solução. Não tem mais volta atrás, não tem o que fazer aqui. Então eu travo, né? Então eu paro. É o beco, né? Encerrou ali, desistiu de viver, negando-se a vida. Não brinco mais. Se é assim, eu parei por aqui, né? Mas um dia ouviu Jesus lhe dizer, olha, se não te levantares, os teus filhos nunca chegarão a ser homens. Escutou Deus falando isso para ela, né? Só isso. Se você não se levantar, olha os teus filhos, né? Então, concluía aquela senhora, tive de lutar muito.
Mas o Senhor foi fiel e nunca me abandonou. E terminou com essas palavras: realmente a vida não é o que se pensa aos 20 anos. Mas ao fim e ao cabo está cheia de presentes maravilhosos. O segredo está em aceitar tudo o que nos acontece. Impressionante, né? A atitude dessa, uma atitude heróica, né? Sei lá, se eu não sei o que eu faria, tá no lugar dela. Mas uma dúvida que dá um exemplo maravilhoso. A atitude dela de vencer e crescer, chegar no final da vida não com a alma estragada pela autocompaixão ali, de ficar sempre, né, culpando o mundo e se achando a vítima da humanidade, né? Mas uma alma de uma guerreira, né? Alguém que soube lutar. Essas são as pessoas que terminam bem, né? As que lutaram, as que souberam enfrentar o problema, souberam dar marcha atrás e ver, bem, então tá, o que eu tenho que fazer agora, né? Para onde é que a gente vai? Se aqui não deu certo, para que lado que eu vou então? Se eu volto e vamos recomeçar. Então, um belo exemplo para nos ajudar a querer ser assim, fortes diante da dificuldade. Esses dias me dizia um senhor que estava com os 2 pais internados no hospital. Agora até a mãe conseguiu sair e tudo, está se recuperando. Mas estava lá uma hora, não sei se visitando o pai ou a mãe, e entrou uma enfermeira, e a enfermeira falou: pois é, né? Como é que Deus permite uma coisa dessa, né? Fez esse comentário a enfermeira, né? E aí ele falou: olha, sabe, meus pais cuidaram muito bem de mim sempre. E eu acredito que é quase um privilégio, sabe, eu poder estar aqui cuidando deles, né? Retribuindo de alguma maneira o que eles fizeram por mim. Então, sei, eu acho que é até bom, sabe? Claro, não pelo sofrimento do meu pai, mas a oportunidade que eu tenho de estar do lado dele, porque ele é o 4º mandamento, né? E a enfermeira já ficou meio assim: não, eu também acredito, né? Eu sou evangélica, é tudo, né? E ele falou: olha, acho que esse é o problema. Porque quem sabe lhe falta uma mãe, lhe falta a Nossa Senhora, né? Quando a gente tem uma mãe, a gente nunca se sente assim, abandonado e desolado, né? Porque a gente sente o carinho de Nossa Senhora junto da gente. Esse é o problema. Coitada, a senhora já foi embora lá, a enfermeira. Não, tem razão, super constrangida lá. A gente achei bonito, né? Aquela poderia dizer: não, de fato, que absurdo. Mas não, sei lá, parte da vida, né? E muito bem, é a oportunidade que Deus me dá de demonstrar o meu carinho pelo meu pai, nessas situações difíceis, né? De fato, Nossa Senhora vai estar sempre conosco ali, como teve junto à cruz do seu Filho, para nos fazer fortes, não é verdade? Para nos fazer enfrentar. Hoje estava rezando o Ângelus, diante de uma imagem que tem lá na minha casa, de Nossa Senhora desatadora dos nós. Um dia eu tirei uma foto e mandei para minha irmã mais velha, para a Cláudia, que ela tem devoção para essa imagem, e ela me respondeu com um áudio, dizendo: olha, quando meus filhos eram menores, eu me sentia mais como uma espécie de aranha, querendo proteger os meus filhos, fazendo uma rede, né, que nem a rede da aranha, e conectando-os com os amigos e protegendo. Depois que eles ficaram mais velhos, adolescentes, eu passei a me sentir mais como nós, desatando nós, mais que fazendo, né, a rede com nós, um tecido ali, desfazendo o que vinha lá com o drama do namorado, da namorada, do problema, da situação ali, e era mais assim ajudar a desfazer os nós, né, a senhora desfazendo. Acho interessante, né, a coisa dinâmica assim. Enfim, de fato, Nossa Senhora, para uma coisa ou para outra, vai estar do nosso lado, também nos ajudando aí a enfrentar, desfazer, nos retirar, né, dos becos que a gente tenha se colocado, nos dando esperança, nos alentando para seguir sempre em frente na nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.